Bem-vindo, bem-vindas a mais um Café com Execução. Pega o seu café aí, pega papel, pega caneta e vamos lá, porque hoje a gente vai falar de um empresário que tinha certeza que o problema dele era vendas. E aí a gente foi fazer o Decide com ele e viu que tinha muito mais coisas do que isso. Se você está aqui no Café com Execução, é a temporada 7 e a gente vai falar do abismo da execução. Mas a gente vai fazer uma investigação empresarial. A gente vai investigar para você entender por que o problema desse cliente não era só vendas, né, como ele imaginou. Tinham outras coisas que estavam impactando. Mas como que a gente começa uma investigação empresarial, né? A gente faz isso através de um diagnóstico. Você vê aqui atrás tem um gráfico, né, que mostra esse diagnóstico que a gente faz com o cliente. Mas como ele tinha certeza que o problema era vendas, então eu fui conversando sobre vendas com ele para entender como que era a rotina, como que era a estrutura. Porque a gente como engenheiro de vendas aqui, pensa num prédio. Se fosse um prédio, a gente ia olhar a estrutura do prédio, para saber se ele está com trinca ou não, se ele tem algum problema estrutural. Então, a gente olha a estrutura de vendas primeiro. Então, ele tinha 4 vendedores. E eu falei, bom, 4 vendedores, legal. Qual que é a sua meta de vendas? Né? E ele tinha uma meta de vendas, era de R$ 10.000 por dia. R$ 10.000 por dia, era muito claro, 10 mil por dia. Legal, bacana. E, além disso, né, quais outros indicadores você tem? Quantos vendedores você tem? Eu tinha 4. Cada um tinha que vender 2.500 para bater os R$ 10.000 por dia. E ele estava vendendo menos do que isso. E eu perguntei, então, quanto que você está vendendo a menos? Aí ele, depende do dia, depende da semana, mas em média, e aí ele já vi que ele não estava com esse dado na mão, ele não tinha esse dado, ele não observava esse número. E esse número foi um chute, não foi uma certeza. Então eu falei para ele, não, vamos fazer a conta da maneira correta. Vamos lá, porque para a gente investigar a empresa, né, a gente precisa saber dos números reais da empresa. Então, ele falou assim: não, mas olha, o mercado está muito difícil, a concorrência tá forte demais, eles estão baixando o preço, a nossa equipe não está entregando mesmo que eu cobro eles. Então, beleza, tudo bem, mas quais são os números que você tem? Vamos olhar os números, que através dos números nós vamos conseguir entender o que está acontecendo na sua empresa. E aí ele foi lá e fez a conta junto comigo. Então, ele pegou o mês anterior e a gente fez a divisão por dia. Então, por dia ele estava vendendo R$ 8.259, né? E ele atendia 30 clientes por dia, tá? Aconteceu no mês anterior. Então, dava R$ 275,30 o ticket médio. Aí que ele conseguiu entender. Ele falou, nossa, eu não sabia dessa informação. Eu não olhava esse número. Então, você não olhava esse número porque você estava preocupado com os sintomas. Né? Você estava olhando, preciso vender mais, eu preciso vender mais, mas você não entendia o porquê que precisava vender mais e onde precisava vender mais. Porque se você não tem essa visão clara dos números, que os números estão falando para você, você não vai conseguir tomar uma ação efetiva. E foi o que aconteceu com ele. Quando ele fez a primeira ação para melhorar as vendas, em vez de aumentar as vendas, ele gerou um outro problema. Né? Por quê? Porque ele tomou uma decisão com base em sentimento, no feeling, né? Na experiência. E não é assim que você toma uma decisão. A decisão você toma baseado em dados e fatos, em números, em análise. Aí sim que você toma uma boa decisão. Né? E aí eu falei, tá bom, sua equipe não está entregando, a gente viu aqui, você está abaixo da meta 17,41%, né? Porque ele estava vendendo 8.259. E aí eu falei para ele, tá, e a margem? Como que tá a margem de lucro? Ele, não, a margem está positiva, porque tem um RP aqui, a gente consegue ver, e realmente lá no RP mostrava, lá no DRE também mostrava que a margem estava positiva.
Legal, bacana. Então, o produto dá lucro. Pelo menos estava dando lucro. E aí vamos lá para a próxima pergunta. Como que é o seu processo comercial? E aí, tinha um vendedor que estava com mais de 40% das vendas, né? Um vendedor com mais de 40% das vendas. Esse vendedor batia a meta e excedia a meta. Então, o problema não era o público, né? Porque senão esse vendedor não conseguiria bater a meta. E aí eu perguntei para ele, mas por que esse vendedor bate a meta e os outros não estão conseguindo bater? Aí ele, é porque ele é mais experiente e tal. Eu falei, então, mas como que é o processo comercial da sua empresa? E ele não tinha um processo. Cada um atendia de um jeito, cada um atendia do jeito que achava que era melhor, né? Eu vi até ele falar assim, ó, um dos meus vendedores atende como ele gostaria de ser atendido, né? Ele atende como ele gostaria de ser atendido, do jeito que ele gostaria de ser atendido. Mas só que há perfis diferentes de pessoas. Tem pessoas que são mais aceleradas, pessoas que precisam de mais dados para tomar decisão. E então, você não pode atender como você gostaria de ser atendido. Você tem que atender como aquela pessoa quer ser atendida. Quem quer agilidade, você vai atender mais rápido. Quem quer mais detalhe, você vai levar mais tempo. E é assim que funciona. Mas o processo comercial precisava estar escrito. E ele não tinha esse processo comercial escrito. Então ele era refém desse vendedor que estava vendendo mais e também ele não conseguia replicar esse vendedor para os outros, porque esse vendedor não, ele segurava a informação, ele não mostrava tudo o que ele estava fazendo, né? E aí a gente foi olhar os indicadores. Quais indicadores você está acompanhando? E ele falou: só vejo a venda no final do dia. Então, todo final do dia eu vejo quanto vendeu, quanto cada um vendeu, e eu converso com cada um ali, dando um feedback que não bateu a meta. Falei, que não bateu a meta, eles já praticamente já sabem, né? É uma informação que está óbvia para eles. E o que você faz? Aí ele falou, eu cobro que chegue no número. Agora, cobrar um número é a pior coisa que você pode fazer, porque você desmotiva a pessoa, porque ninguém sai de casa para não bater a meta de vendas. Ninguém sai de casa para não trabalhar, para não entregar. As pessoas saem de casa porque elas querem entregar o resultado, querem o seu bônus. Então, isso é um ponto comum. Todo mundo sai de casa, sai para trabalhar e bater a meta. É isso que o vendedor tem como essência. Então, você cobrar dele o número não é algo que vai dar resultado. Você tem que cobrar que ele execute o processo. E aí veio o primeiro aprendizado para ele, que o processo era mais importante do que os vendedores em si. Porque se ele tivesse um processo que desse para replicar para todos os vendedores, todo mundo a falar da mesma forma, com um padrão, seguindo as mesmas etapas, você ia ver que as vendas iam começar a equalizar. Tinha vendedor que fazia mais perguntas, vendedor que fazia menos perguntas. Tinha vendedor que vendia produtos que eram de maior valor. Tinha vendedores que já queriam vender o produto mais barato, nem oferecia o produto que era mais caro. Então, isso a gente foi nesse diagnóstico conversando com ele e aí a gente foi vendo para onde que estava indo o problema dele, né? Para onde que estava indo o problema dele. E o primeiro aprendizado é: as empresas não quebram por falta de opinião. As empresas quebram por tomar decisões antes de investigar, antes de saber qual é o real motivo. Toma decisões baseadas em sintomas, tá? Não, você não pode tomar decisões baseadas em sintomas. Você tem que tomar decisões baseadas em números, dados e fatos. O que está acontecendo? Quais são os números da sua empresa? Quando eu falei para ele do ticket médio, ele falou: Nossa, eu não tinha reparado isso. Né? O ticket médio do maior vendedor era diferente dos outros. Né? Então, a gente fez o ticket médio geral, que deu R$ 275,30, e fez o ticket médio do vendedor que vendia mais, que deu outro número, bem diferente. Então, a gente viu que a gente tinha duas formas para aumentar as vendas aqui. Você poderia aumentar por o ticket médio, ou aumento do ticket médio, ou por aumento de clientes, certo? Já tinha dois caminhos para se tomar para aumentar as vendas. E dessas duas formas, você conseguiria, né, sem precisar sacrificar a margem, porque a margem estava legal.
estava boa, a margem estava positiva. Então você não precisava sacrificar a margem. Ou você aumenta o número de clientes, ou você aumenta o ticket médio, o quanto que você vende para cada cliente. Tá? E eu tenho agora uma pergunta para te fazer. O desafio do executor, vem aqui, ó, pegar o sino aqui, o desafio do executor é o seguinte: responde para mim, qual foi a última decisão importante que você tomou aí na sua empresa baseada com dados e fatos, né? Porque se você tomar as decisões da sua empresa baseado no feeling, no que você acredita, a chance é que você está tomando uma decisão errada, absurda, e ela pode te custar muito dinheiro. Ela pode custar muito dinheiro. Como aconteceu com esse empresário que a primeira coisa que ele fez para aumentar as vendas, em vez de aumentar as vendas, piorou outros indicadores. Então, ele não olhava a margem, ele olhou a margem porque eu perguntei para ele. Ele não olhava o ticket médio, ele foi fazer a conta depois que eu falei para ele. Então, ele estava cego para esses números. Então, quando você está cego, ele não olhava o processo comercial. Então, ele não tinha o conhecimento pleno do que estava acontecendo na empresa. Então, não tem como você tomar uma decisão sem os números da empresa. Não tem, não existe. Né? Não tem. Você jogar na loteria, é contar com a sorte. Então, a gente percebeu, nesse primeiro momento, que ele tinha um grande problema na gestão. A gestão dele estava ruim. E se a gestão estava ruim, isso refletia em vendas. A gestão ruim refletia em vendas. Por quê? Ele não estava gerindo as pessoas por números, por dados e fatos. Ele estava cobrando as pessoas individualmente. E aí as pessoas levavam para o pessoal, como ele falou para a gente. Ele falou: ah, não, tem um vendedor que está falando que a gente está perseguindo ele, a gente está com medo de tomar processo por causa disso. Mas na verdade a gente está cobrando a meta de vendas que ele se comprometeu a entregar, que dá para fazer. Era uma meta possível, tanto é que tinha gente batendo a meta lá dentro, até superando a meta. Então, como que a gente, se tem gente fazendo e tem gente não fazendo, o problema não é a empresa, o local. O problema é que cada um está fazendo de um jeito. E se você não tem um processo soberano, você vai se perder. E aí você vira refém. Olha a pior coisa, um vendedor com 40% das vendas, né, vendendo R$ 4.000, era refém desse vendedor. Né? 4 mil reais é quase 50% das vendas. Né? Então ele estava ali preso com esse vendedor. Esse vendedor era quase um sócio. Esse vendedor almoçava na hora que ele queria, ele não cumpria a regra, ele fazia, pintava e bordava. Né? Eu perguntei: você tem um registro dos clientes? Né? Você tem um cadastro, um banco de dados dos clientes? Não tinha um cadastro de clientes básico, né? De nome e WhatsApp. Não tinha. Então, como que você vai fazer um relacionamento com o cliente se você não tem os dados do cliente? Né? Você faz uma única venda para ele e, se Deus quiser, ele vai voltar. Então, a gente viu que tinha muito problema estrutural no processo de vendas dele. E esse problema estrutural do processo vinha porque a gestão era fraca. Então, ali quando a gente vai aplicando os porquês, né? Por que, que eu não estou vendendo? Aí a gente foi vendo. Porque eu preciso vender mais. Será que você precisa vender mais? Será que como que é o processo? Aí a gente viu que não tinha gestão. Então, não tinha processo, não tinha gestão. Então, não vai conseguir vender mais. Não tem milagre que faça você vender mais se você não tem processo e não tem gestão. Mas ele tentou um milagre. Ele tentou esse milagre. E amanhã eu vou contar para vocês qual foi o milagre que ele contou e para qual caminho esse milagre levou ele. Né? Esse milagre, na verdade, quando você quer tomar um atalho, está buscando milagres, coisas rápidas, normalmente isso te atrasa em vez de te ajudar. Tá? Isso te atrasa em vez de te ajudar. Então, a lição de hoje é para você investigar. Investiga antes de tomar uma decisão na sua empresa, tá bom? Quando você for tomar uma decisão na sua empresa, vai a fundo, pergunta o que está acontecendo, entenda os números daquela área, porque os números não mentem, eles falam a verdade. Não fuja dos números.
Os números é que vão dizer qual a decisão que você tem que tomar mais assertiva. O empresário, depois dessa conversa com a gente, né, ele viu que a decisão que ele tomou foi muito ruim, mas ele tomou uma decisão. E é importante tomar decisões, mas a decisão dele foi ruim porque foi uma decisão tomada no feeling, no que ele acreditava e não no que realmente estava acontecendo na empresa. Ele tomou uma decisão baseado no sentimento, não baseado em dados e fatos. E quando você toma uma decisão baseada no sentimento, você pode e corre o risco de piorar o seu resultado. Eu vou contar como que piorou esse resultado no nosso café com execução de amanhã, tá? A gente vai continuar esse caso amanhã. Então, hoje você entendeu que precisa de números para poder tomar decisão. E amanhã você vai entender que a consequência de quando você toma decisão sem estar baseado em números, tá? Sem estar baseado em dados e fatos. Você precisa de números e de processo para tomar decisão. Um abraço e até amanhã.